Como ensinar um aluno não verbal? Como avaliar o aluno com deficiência? Como incluir quem não foi alfabetizado? Como adaptar atividades para um aluno com deficiência? Como ensinar um aluno que não segura o lápis, por exemplo? E é sobre isso que a gente está falando aqui. E tem uma frase da Montessori que encaixa totalmente aqui nessa situação, que é a pessoa que é servida ao invés de ser ajudada, entende? São duas coisas diferentes. A pessoa que é servida ao invés de ser ajudada está sendo impedida de desenvolver a sua própria independência. E essa frase da Montessori tem muito a ver com atividades adaptadas. E o excesso às vezes, de adaptação, de ajuda que é oferecido para o aluno, que impede ele de ser independente. A atividade adaptada corretamente, ela pode sim ajudar, mas não de forma que torne o aluno dependente de alguém sempre. Ele tem que fazer com autonomia. E uma adaptação bem feita é aquela que permite ao aluno fazer a atividade com autonomia. Entende? Muitos alunos hoje, por exemplo, têm o professor de apoio, o profissional de apoio, o mediador, não é? Dependendo do lugar tem um nome diferente. E isso é muito bom. É muito bom ter esse profissional. Às vezes esse profissional pode ser você. Mas a ideia é que, com a adaptação de atividades, essa equipe trabalhando em conjunto, o professor regente, o professor do apoio, o professor do atendimento educacional especializado, consigam estruturar atividades adaptadas de forma que o aluno não dependa de ajuda 100% do tempo. Porque senão ele vai estar sendo servido e não ajudado. Entende? Porque a ajuda, ela prevê a retirada gradual da ajuda. A ajuda que a Montessori está se referindo aqui é a educação. Eu estou ensinando. Eu não estou entregando pronto. Eu não estou entregando peixe. Eu estou ensinando a pescar. Entende? É disso que ela está falando aqui. E a adaptação é você ensinar na adaptação e não entregar pronto. E não fazer pela pessoa. Não adianta fazer atividade pela pessoa. Entende? É preciso que ela faça sozinha. E não adianta oferecer sempre muita ajuda. Porque senão a gente vai impedir ela de desenvolver. Olha, e outra coisa, será que dá? Isso falando que é direito do aluno, né? É direito do aluno. Ele tem direito de receber atividade adaptada. Só que não é só porque é obrigação legal que a gente vai fazer. Tem o nosso lado também. Qual é o nosso lado? Poxa, será que dá para ser feliz sabendo que a gente não fez tudo que poderia ter feito quando o aluno estava na nossa aula? Porque isso, como eu disse antes, mexe com a gente como profissional. Poxa, eu tô passando, é uma vida que pode ter um futuro totalmente diferente dependendo do trabalho que eu fizer aqui. Né? Dependendo do trabalho que eu fizer, da estratégia que eu usar, do recurso que eu escolher, a vida dessa pessoa pode ser totalmente diferente. Porque o que ela pode aprender aqui pode mudar a vida dela para sempre. Eu posso inspirar essa pessoa a seguir um caminho totalmente diferente. Eu posso inspirar essa pessoa a ver várias outras possibilidades. Mas, Leandro, será mesmo? Olha só esse aluno. Né? Não dá para saber, entende? Não dá para saber até onde o nosso aluno pode chegar. Não dá para saber. E se a gente não fizer tudo o que a gente puder, quem vai fazer? Quem não fala, igual a gente acabou de ver, quem não fala também aprende. Quem não fala também aprende. Olha, existem muitas pessoas no mundo que não conseguem usar a fala para se comunicar. E isso é muito comum. Só que quem não fala também aprende. Então não é porque o nosso aluno que está na nossa sala não fala ou tem muita dificuldade de comunicação que ele não pode aprender. Ele pode aprender sim. Podem ser feitas adaptações de atividades para pessoas não verbais ou com dificuldade de comunicação. A história da FIB mostra isso para a gente. E eu trouxe um exemplo prático aqui para mostrar para você também. Um exemplo de atividade de inglês usando prancha de comunicação. Olha só que legal. Eu estou aqui num programa chamado Prancha Fácil, que é um recurso, né? Para adaptar atividades nós podemos usar materiais, podemos usar recursos, ferramentas. Isso aqui é um recurso gratuito, que muitos professores não conhecem. Olha só, e eu vou mostrar aqui para vocês uma atividade de inglês. Olha só, muita gente me pergunta, Leandro, como é que eu vou adaptar a atividade em inglês para o aluno? Olha, isso aqui, você pode fazer isso aqui. Olha só que legal isso aqui. Eu vou executar aqui. Vai ser legal. Vamos lá.
Vamos aprender inglês? Nas próximas pranchas, clique na cor azul para ouvir o som das palavras. Nariz, nose, O, S, E. Muito bem! Nariz em inglês é nose. Olho, eye. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é uma prancha de comunicação alternativa. Só que prancha de comunicação alternativa pode ser adaptada para você ensinar o que você quiser. Matemática, geografia, história, português. Não é porque o aluno não fala que ele não pode aprender. E a gente pode criar uma prancha específica para ele aprender uma determinada disciplina. Entende? Y, Eu vou errar aqui para ver o que acontece. Y, Não, não foi. Eu vou clicar aqui no E agora. E. Parabéns! Olho em inglês é eye. Isso aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Adaptação simples de atividades usando um programa gratuito aqui, super fácil de fazer, que pode fazer uma diferença enorme na vida de uma pessoa. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de um aluno que antes ficava desenhando, ficava colorindo, ficava no canto lá fazendo não sei o que. Ele ficava à parte, ele ficava excluído, ele ficava sem participar, sem interagir. Com uma adaptação simples como essa, igual a gente acabou de ver aqui, esse aluno muda totalmente a percepção dele sobre a aula, sobre a disciplina, sobre a possibilidade dele aprender aquilo ali. Poxa, às vezes o aluno nem fala, mas ele pode aprender inglês. Olha só. E ele pode aprender inglês, ele pode participar da aula de inglês, se a gente criar possibilidades, se entregar o que ele precisa para que isso aconteça. Está fazendo sentido? E como é que a gente pode fechar o olho para essa realidade? Não dá para fechar o olho para essa realidade. Tem muita coisa que dá para fazer, muita coisa que a gente não vê, né, na formação de professores, a gente não vê na licenciatura, a gente não vê na especialização, a gente não vê quando faz, vou fazer uma faculdade de atendimento, uma faculdade de atendimento educacional especializado não, né? Vou fazer uma especialização, uma pós-graduação em atendimento educacional especializado. E tu não vê essas coisas na pós-graduação. Por quê? Porque a faculdade não botou lá no currículo. Porque não sei por quê, porque eles só querem vender pós-graduação, porque eles não sabem o que funciona, não sei por que direito. Mas o fato é que tem muitos profissionais hoje com várias especializações, com vários títulos que não conhecem, não sabem usar uma ferramenta simples como essa aqui que eu mostrei. E só usar a ferramenta não basta, precisa entender o motivo, o porquê, o como, porquê e como. Como usar a ferramenta, com que técnica, o porquê usar a ferramenta, em que contexto, para qual necessidade. E isso é só a pontinha do iceberg, tem muito mais além disso. Mas o fato é que não dá para a gente fechar o olho para essa realidade. O nosso aluno pode desenvolver, pode aprender muito, pode ir muito longe, se a gente entregar o recurso certo. Não é? Se a gente entregar o recurso certo. Porque se a gente não estiver entregando o recurso certo, se a gente não estiver usando a melhor forma de adaptar a atividade, o que a gente está fazendo? Afinal das contas, o que a gente está fazendo? Se a gente não entrega o melhor para o aluno desenvolver, fazer sem ajuda, aprender, a gente está fazendo o quê? Não é? Esse é o ponto. Quando a gente não faz, é omissão. Né? E a gente exclui por omissão. Porque existe a técnica, existe o recurso. Existe uma forma de entregar isso para o aluno. Leandro, mas eu não tenho um computador. Não precisa ter um computador, dá para fazer de outro jeito. Leandro, mas eu não sei mexer, dá para aprender a mexer. Mas eu não conheço a técnica, a gente pode aprender a técnica. A gente não pode esperar que o aluno tome essa iniciativa.
não é? Alguém tem que tomar essa iniciativa. E por que não a gente que está ali do lado do aluno, que está buscando, que está numa live como essa aqui agora, que participou de um evento igual aquele da semana passada? É disso que eu estou falando. O conhecimento existe, já foi comprovado, tem evidência. Só que a gente tem que usar. Porque se a gente não usar, a gente não vai estar fazendo o que a gente pode fazer, tudo que a gente pode fazer para mudar a realidade desse aluno.